Muito bom. Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo 51. Salmo 51. Eu quero falar com você nessa noite sobre a oração mais importante que você precisa fazer na sua vida. Você que tem uma vida de oração, você que é crente, você que vive diante de Deus o tempo todo, colocando ali a sua vida, a sua confiança. Essa oração talvez seja uma das orações mais importantes que um homem já fez na sua vida. Uma oração do rei Davi. É o texto para a nossa meditação. Mesmo assentado como você está, quero te convidar para meditar na palavra de Deus. Quero convidar você que está assistindo a gente ao vivo ou em gravação, que você também participe com a gente aqui. Abra uma Bíblia, pegue aí um celular, alguma coisa assim, e participa com a gente. Não é porque você está do outro lado da tela que você não pode participar aqui com a gente. Que Deus te abençoe também. É uma alegria ter você com a gente também. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases da verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Senhor amado, compadece-te de nós nessa noite. Ministra o nosso coração por meio da tua poderosa palavra, pois nós somos, ó Deus, fracos demais. Não permita, Senhor, que essa noite seja mais uma noite onde vamos ouvir mais uma pregação, mas vendo ao nosso encontro nessa noite, Senhor. Ó Senhor, encontra-nos aqui nessa noite, quebrantados diante de Ti, dessa forma que Davi esteve. Que sejamos agradáveis diante da Tua presença, Senhor, através do quebrantamento, Senhor, e não da altivez, da vaidade, da arrogância do nosso coração. Apesar desse tão limitado instrumento que proclama as Tuas verdades, ó Deus, ministra a cada um de nós, pessoal, íntima e profundamente, e glorifica nesse lugar o Teu santo e poderoso nome. E é nesse nome que nós oramos e confiamos. Amém. Amém. Graças a Deus. Apenas em palavras introdutórias, eu quero dizer para você uma coisa. Meu coração sempre fica muito apertado quando eu tenho que falar de pecado. Por vários motivos. Primeiro, porque eu sou pecador. Então,
sou eu falando para mim mesmo. E é um desafio muito grande a honestidade, quando você fala para você mesmo. Segundo, porque é um pecador falando para pecadores, então a gente precisa ponderar diante do Senhor as nossas palavras para que não pareçamos juízes e não venhamos a transparecer a ideia de que estamos querendo condenar quem nos ouve. E terceiro, porque não é uma pauta muito pregada hoje nas igrejas. É difícil falar de pecado. É mais fácil falar da glória. É mais fácil falar do poder. É mais fácil falar da prosperidade. Falar de pecado é pesado. Mas não existe outro evangelho que não seja aquele que nos confronta em relação aos nossos pecados. Portanto, a palavra de Deus que não confronta o pecado não é palavra de Deus. É nesse sentido, mais uma vez, que eu quero convidar você a que nessa noite você não ouça mais um sermão meramente, mas que você permita ser desafiado por si mesmo, através do Espírito Santo que ministra o seu coração nessa noite. Porque se isso acontecer, queridos, se a nossa alma tiver como a de Davi aqui, nesse relato, aberta, quebrantada, desejosa, clamando pela presença de Deus, talvez você vai sair daqui dessa noite como você nunca esteve na sua vida. Transformado, renovado, perdoado e disposto a viver uma vida para a glória de Deus. Você crê nisso? Quantos creem nisso nessa noite? Então quebrante o seu coração, permita que o Espírito Santo fale com você. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Bom, dizem alguns especialistas que os homens gostam de olhar e as mulheres gostam de ser olhadas. E esse salmo é a oração de um homem que se espatifou no pecado a partir dessa tese. E é importante a gente lembrar que a narrativa bíblica de como o pecado entrou no mundo não foi muito diferente da história de Davi com Batseba. Uma pessoa que se expõe ao pecado e que induz o outro a se expor ao pecado. Foi assim que o pecado aconteceu. A Bíblia narra para a gente no capítulo 3 de Gênesis que a mulher, seduzida pela serpente, ela toma um fruto e ela compartilha desse fruto de pecado. Então estava ali não só mas a humanidade completa compartilhando do pecado. De modo, queridos, que o pecado sempre vai envolver alguém. Todo pecado, ele sempre vai envolver alguém, ainda que seja você e Deus. O pecado, ele pressupõe a outra pessoa. Isso é muito perigoso e muito grave, porque de saída a gente precisa lembrar que quase que 100% das vezes, quando nós vamos confessar o nosso pecado, a gente acha que, que é um assunto de foro íntimo e que só diz respeito a gente e a Deus. E nós nos esquecemos que cobiçamos algo de alguém, que desejamos algo de ruim para alguém, e por aí vai. E a gente acha que o simples fato de a gente falar, Deus me perdoa porque eu desejei mal para fulano de tal, está tudo certo. E não está. Mas eu também entendo que às vezes é difícil a gente chegar em alguém e dizer, meu irmão, desculpa, eu desejei mal para você. Está armado o barraco. A pessoa fala, nossa, eu nunca imaginei isso da sua parte. E aí aquilo que era para produzir quebrantamento e transformação, produz afastamento e desgraça. E isso leva o assunto para o pecado, do pecado para uma pauta ainda mais urgente. Porque a gente vive num mundo onde cada vez mais nós somos jogados para uma certa autonomia que nunca existiu, que é virtual, literalmente virtual. Eu tenho dito
E repito, nesse mundo das redes sociais, essa semana eu fiz uma pesquisa a partir de um versículo-chave dessa meditação aqui, e foi interessante que eu fiz uma pesquisa no meu perfil nas redes sociais, com o mesmo texto, mas nos dois sentidos. Primeiro eu lancei o seguinte: se tudo que você posta a seu respeito fosse verdade, quem seria você de verdade? É lógico que 100% das pessoas responderam: como assim? Eu sou eu mesmo, eu sou verdadeiro. Tudo que eu posto é verdade? E eu não esperava outra resposta. Está para nascer uma pessoa tão corajosa que vai dizer: não, tudo que eu postei até hoje, de alguma forma, por mínimo que seja, é mentira. Essa foto aqui não sou eu de verdade. Essa fala é uma fala que eu compartilhei de alguém. Está para nascer alguém assim. Depois eu completei o restante do post e desafiei os meus amigos de rede social a terem coragem de dizer o que realmente pensam a meu respeito. É lógico também que não teve um filho de Deus para falar assim: eu acho que você é feio, antipático, gordo, essa barba sua esquisita. Não teve ninguém, todo mundo falou: pastor é benção, sustância, pastor é brutal, pastor é gente boa, um homem de Deus, um dos caras mais crentes que eu já conheci. Eu falei: está vendo? Esse não sou eu. Pode até ser uma parte de mim. E é interessante essa reflexão. Essa nossa dificuldade em admitir as nossas fraquezas. E de falar da fraqueza uns dos outros é um negócio que está acabando com a nossa vida. E isso é grave. Isso é muito grave. Essa oração do Salmo 51, como disse, ela é a ponta final de uma história que começou de modo muito leviano, com perdão da palavra, lá no Palácio Real. E como um pecado não confessado e abandonado, ele leva outro, e assim sucessivamente até a morte. Após terem cometido adultério, tendo Davi visto a linda Batseba tomando banho, lá no livro de 2 Samuel, a gente encontra pelo menos 4 etapas que levaram o tão santo e poderoso rei Davi ao fundo do poço. Primeiro, só para a gente recapitular esse contexto, quando Batseba, que foi vista por Davi tomando banho, e lembre, todo pecado envolve alguém. Então, a Bíblia não fala isso, mas poderia dizer, e não querendo sair contra a coitada da Batseba, mas uma mulher decente que se preze e se protege, e toma cuidado, apesar de que os homens também são sem vergonhas, eles procuram sempre uma brechinha para enxergar. Mas quando eu olho para esse texto, normalmente a gente crucifica Davi e coloca a Batseba com a pobre coitada. Não é não, gente boa. Não é não. Está lá uma moça tomando banho e um homem observando. Não estou dizendo que ela se ofereceu para Davi, não é isso que eu estou dizendo. Mas a porta do pecado. Davi manda chamar a Batseba, ela vem, e Davi arbitrariamente estupra aquela mulher. Texto traduzido em português poupa a gente de algumas palavras, mas ali a questão é que ela foi violentada, um crime foi cometido. Não quero entrar nessa pauta, que é discussão muito longa hoje em dia, mas é uma situação muito parecida com a que a gente encontra nos dias de hoje, o tempo todo, nos noticiários e nas redes sociais. E quando isso acontece, Batseba engravida, e diante dessa realidade de que a gravidez viria à tona, e a casa ia cair para todo mundo, então Davi, ela manda saber Davi que ela estava grávida, e o que Davi faz? Ele manda trazer o esposo dela, que era um dos principais e mais leais guerreiros de Davi,
Urias configura entre um grupo seleto de guerreiros chamados valentes de Davi, da guarda pessoal do rei. Ele manda Urias, ele manda dizer a Urias que ele estava convidando Urias para uns dias de descanso. Venha, Urias, venha passar um tempo com a sua esposa, você deve estar muito cansado, com a intenção de encobrir a gravidez. E ele fala para Urias, vai para a sua casa. Mas Urias não entra na sua casa, fracassou. Ele fica na porta, ele não entra. Então, segunda etapa, Davi, uma vez fracassada essa primeira tentativa, Davi então promove um grande banquete, em homenagem a Urias. Urias, você é um guerreiro exemplar, você merece um banquete. Ele dá um banquete, e após embebedar Urias, Davi mais uma vez manda Urias para casa. E Urias se encontra com outros soldados, ele não vai para casa. Novamente, o plano de Davi fracassou. Então Davi perde a linha. Maquiavelicamente, Davi planeja o assassinato de Urias. Ele escreve uma carta, dizendo ao comandante do exército de Israel, Joabe, que colocasse Urias lá na frente da batalha, sozinho. Estava claro que Davi queria que Urias morresse, com a intenção de que isso parecesse mais uma ocasião de guerra. As pessoas morrem na guerra. E, para dizer assim, ainda de modo mais cruel, quem leva essa carta é o próprio Urias. E ele chega e entrega na mão de Joabe. O rei mandou te entregar isso aqui. Joabe obedece, coloca Urias na frente da batalha. E Urias, dessa vez o plano de Davi funcionou. Urias morreu. Joabe mandou o recado para Davi. Davi contou para Batseba. E após passar o período de luto de Batseba, a quarta etapa chegou. Davi, então, com o coração cheio de benevolência, ele se casa com a viúva. Pronto. Está resolvido o problema. A gravidez agora parece normal, por mais que talvez o bebê fosse prematuro. Né? Urias morreu acidentalmente. O coração do rei benevolente toma uma pobre viúva por esposa e está tudo certo. Todas as provas dos crimes pecaminosos que Davi cometeu foram destruídos. Nada muito diferente da gente. Quando comete um pecado, e na tentativa de cobrir um pecado a gente comete outro, e na tentativa de cobrir o outro a gente comete outro, e assim por diante. Mas tem uma coisa que Davi não notou. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, você não precisa abrir não, existe uma expressãozinha no final do versículo. Quando termina de narrar tudo isso, o profeta Samuel então diz, porém, isso tudo que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Queridos, quando a gente percebe isso, mantenha a sua Bíblia aberta aí no Salmo, marcada, melhor dizendo, no Salmo 51. Dá uma olhadinha nas palavras que Davi escreveu depois dessa constatação. Parecia que estava tudo certo, mas tudo pareceu mal aos olhos do Senhor. No Salmo 32, versículos 3 e 4, essa oração que Davi faz nesse tempo de angústia. Versículos 3 e 4, ele diz assim, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Dá uma olhadinha no Salmo 38, um pouquinho mais para frente. Esse trecho é um pouco maior, mas eu só vou ler um pouquinho para você ter ideia. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Olha o que ele diz.
Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se eleva acima da minha cabeça as minhas iniquidades, com fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-me infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado, sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Olha o versículo 10, bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, a luz dos meus olhos, essa já não é mais a mesma. Queridos, Davi ficou doente. Sua pele se encheu de chagas, seus ossos doíam, seu coração enfraqueceu, seu rosto ficou abatido. Todo mundo encontrava o rei e falava: o rei está doente. E o que você precisa entender aqui, que às vezes você não percebe, é que toda enfermidade, seja ela física, emocional, espiritual, ela é fruto de pecado. E tem muita enfermidade que talvez você não perceba que você está padecendo por causa do pecado. Na tentativa de esconder o seu pecado e de tentar mostrar para as pessoas que está tudo bem, você precisa entender que você está morrendo aos poucos. E mais tempo ou menos tempo, as pessoas vão perceber isso. E pior é se elas perceberem antes de você perceber. Queridos, pecado é coisa séria. E nós temos tratado pecado somente na esfera espiritual. Pecado adoece. Pecado acaba com a nossa história. Pecado não é só uma ofensa espiritual ou a transgressão de um mandamento. Pecado é questão de vida ou morte, queridos. Isso é muito grave. Mas a gente conhece a história. Se por um lado essas verdades que a gente lê a respeito de Davi precisam chocar o nosso coração e fazer a gente enxergar diante de si mesmo como pecador, fazer-se enxergar diante de si como pecador, como dizia Calvino, um teólogo da Reforma, e eu acho que citei essa frase dele há pouco, não sei, em um dos meus sermões: seja o que for que Deus tiver que fazer, inquestionavelmente o fará, se Ele tiver prometido fazer. E Davi foi escolhido por Deus. Foi Deus que olhou para a casa de Jessé e falou assim para o profeta Samuel: vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque da casa de Jessé eu me provi de um rei. E Deus, então, apesar da tragédia estabelecida na vida de Davi, da sua enfermidade, Deus vai atrás de Davi. E nessa noite, apesar da tragédia da sua vida pecaminosa, o Senhor veio atrás de você. O Senhor chamou você. No caso de Davi, ele enviou o profeta Natã. E aí acontece algo interessante. Natã contou uma historinha para o Davi. Ele falou: Davi, o sujeito chegou lá numa cidade e precisava ser hospedado numa casa. E tinha um sujeito que tinha lá fartura na sua casa, tinha várias ovelhas, tinha assim todo conforto. E tinha um outro sujeito que só tinha uma ovelhinha, que ele dormia abraçado com ela, ele amava essa ovelhinha, tirava dela todo o seu sustento. E quando esse sujeito chegou naquela cidade, aquele que possuía todas as riqueza e muitas ovelhas, falou assim, porque aquele sujeito lá devia que hospedar, e aquele sujeito então teve que sacrificar sua única ovelhinha para cuidar do hóspede e tal. E Davi então ficou irado. Davi falou: que coisa horrível! Esse cara precisa morrer. Não só restituir o que foi feito
o prejuízo dele, mas esse cara que mandou isso acontecer, ele precisa morrer, esse homem é uma desgraça, esse homem é um criminoso. E depois que Davi tem o piti todo dele, Natan então olha para ele e fala assim: ei, esse homem é você. E é interessante, abrir um parênteses aqui, presta atenção nisso. Normalmente, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nisso aqui. Normalmente, quando nós estamos encobrindo o nosso pecado, nós somos tomados por um falso senso de justiça, que faz com que nós nos indignemos com o pecado dos outros. Mas, na verdade, pode ser que, no fundo, o que nós queremos mesmo é esconder o nosso. Você já reparou? Já parou que quando a gente está escondendo alguma coisa, para manter essa notícia longe de nós, a gente fala: nossa, que absurdo. Sério? Vamos orar por ele. E a gente logo já fala assim: nossa, será que vai chover hoje? A gente dá aquela... E a gente fica bravo com as coisas. Para entender isso que aconteceu com Davi, dá uma olhadinha no versículo 6 do Salmo 51. Olha que coisa interessante. Aliás, só a parte como começa o versículo 6. Ele diz assim, no meio dessa oração, Davi solta essa pérola: eis que te comprazes na verdade no íntimo. O que Davi está dizendo aqui? Senhor, mesmo que ninguém tenha visto o que eu fiz, o Senhor viu. E eu não tenho como esconder do Senhor essa verdade. E isso nos confronta, porque quando a gente vai cometer a maioria dos nossos pecados, a gente toma um cuidado danado para que ninguém veja, para que ninguém fique sabendo. A gente só se esquece que Deus vê todas as coisas. Não só vê, como está ali. Naquele ato podre, criminoso, covarde, mentiroso, o Senhor está ali e Ele enxerga tudo, lá no íntimo. O mesmo Davi, falando de outro assunto no Salmo 139, diz: a palavra nem me chegou na boca, o palavrão nem saiu, o Senhor já sabe qual que é. A profundidade com a qual o Senhor nos conhece é inescapável, queridos. É inescapável. E ainda que nós tentemos de todas as formas, de todo modo, do mais discreto possível, encobrir os nossos pecados, e mesmo que, assim como pareceu com Davi, tudo pareça estar bem, na verdade jamais estará resolvido. Mais tempo ou menos tempo, assim como foi com Davi, tudo virá à tona. E preste atenção nisso: se por um lado, o fato de Deus ver e saber de todas as coisas transmite paz e segurança ao nosso coração, como a gente sempre vai orar: ó Deus, o Senhor é bom, o Senhor sabe. Acabamos de ler, o Senhor sabe das nossas necessidades, antes mesmo de que nós a peçamos em oração, o Senhor conhece, ó Deus bondoso. Essa mesma verdade pode trazer o inferno para a sua vida. O pecado encoberto, não confessado e não abandonado, faz com que a mão de Deus pese sobre nós. Nesse sentido, nós aprendemos lições profundas com essa oração que lemos aqui de Davi, e a partir dessas lições, das quais nós também precisamos orar, e elas precisam conduzir as nossas orações. Eu queria destacar com você rapidamente. A primeira delas, a necessidade urgente
do reconhecimento do nosso pecado. Existe nessa noite, nesse momento, a necessidade urgente de que você reconheça o seu pecado. Versículos de 1 a 6. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te compraz a verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Assim como o Davi, nós conseguimos esconder os nossos pecados por um tempo. Mas como eu disse, e você sabe disso, mais cedo ou mais tarde tudo virá à tona. E quando isso acontece? Porque enquanto não vem à tona, a gente acha que está tudo bem. Mas quando vem à tona, quando alguém descobre, queridos, nós não podemos transferir a nossa responsabilidade do nosso pecado. Nós não podemos ficar tentando culpar os outros dos nossos pecados e nos fazendo de vítima. O nome disso é síndrome de Adão. Lá em Gênesis 3 conta que quando o Senhor veio encontrar com aquele casal, depois do pecado, então o Senhor chamou Adão e falou assim: Adão, o que é isso que fizeste? Comeste do fruto que eu falei para você não comer? Adão fala assim: foi a mulher que tu me deste. Ela pegou e me deu e eu comi. Ele está falando assim: Senhor, que a mulher, Senhor, puxa vida, eu não queria, mas se o Senhor também não tivesse me dado essa mulher, no final Deus é culpado. Aliás, foi crucificado assim. Levou sobre si a nossa culpa. Isso é grave, queridos. Isso é grave. Para isso, ou seja, dentro dessa necessidade urgente do reconhecimento do nosso pecado, é necessário que haja o reconhecimento da natureza do que há em nós e, por conseguinte, daquilo que a gente tem feito a partir dessa natureza. Versículo 7, Davi fala assim: purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Mas no versículo de 1 a 3, ele fala: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apagas as minhas transgressões. Note que aqui aparece a palavra iniquidade, transgressão e pecado. Davi aqui parece que se revela como um homem viciado em pornografia. Davi é um prostíbulo ambulante. Davi tem consciência da sua culpa. Mas a transformação de Davi começou quando ele reconheceu o seu pecado. Quando ele reconhece que foi um ato deliberadamente voluntário, governado por um desejo lascivo, violento, e ponto. Ele era culpado pela sua própria desgraça. E você precisa entender isso. A culpa pela sua desgraça, pelo seu pecado, é sua. Pesado isso, né? Mas é mesmo. Mas depois que Davi reconhece isso, depois que ele cai em si, ele também percebe que ele precisa mudar de rumo. Ele percebe que ele não está caminhando com Deus. Ele percebe que ele não atentou para a palavra de Deus. Ele percebe que ele não considerou a vontade de Deus. Por isso também, nós precisamos reconhecer que pecamos contra Deus
e que isso nos coloca debaixo do juízo de Deus. Versículo 4, mais uma vez, ele diz: pequei contra ti somente. É lógico que aqui não só Davi, Batseba foi tão rebelde, pecadora quanto Davi. Mas pecando contra Deus, ambos pecaram um contra o outro, ambos contra Urias, contra suas famílias, contra todo o povo de Israel. E assim também é conosco. Perceba a amplitude disso, queridos. Quando você peca, você não peca só contra Deus. Apesar do seu pecado ser na direção de Deus, ele afeta tudo ao seu redor. Olha, todo o contexto de Davi foi contaminado por conta de um olhar lascivo, por conta de uma falta de cuidado no seu olhar e no seu coração. O pecado fere a Deus, porque é um ato deliberado da nossa rebeldia contra Deus, sua palavra, sua vontade, seus planos, seus propósitos. Mas quando nós reconhecemos urgentemente a nossa condição e a gente se assume, então nós nos colocamos no ponto de início para uma grande transformação de vida. E aí vem a segunda coisa. Primeiramente, nos deparamos então com a necessidade urgente do reconhecimento do nosso pecado. Mas no segundo lugar, isso precisa gerar em nós um anseio profundo pelo perdão de Deus e a rendição total a Deus. Uma coisa não pode ficar sem a outra. Porque se nós tão somente reconhecemos a desgraça dos nossos pecados e não vamos para Deus, a gente entra numa amargura. A gente entra num lugar onde a gente fica assim, você já alguma vez passou assim passou isso na sua cabeça assim? Eu sou pecador, eu não posso mudar isso. Deus é santo. Se Ele quiser, Ele me perdoa. Se Ele não quiser, fazer o quê? A gente fica apático. E aí sabe o que acontece? O pecado não incomoda mais a gente. E a gente cai nessa assim, fazer o quê? É a pior condição que um ser humano pode estar. Reconhece-se como pecador, reconhece Deus como santo, mas não move nada. Não tem nenhuma atitude. Não deseja sair desse lugar. Queridos, em nome de Jesus, escuta nessa noite, você precisa desejar sair daí. Davi fala: Senhor, cria em mim, gera em mim o desejo por um coração puro. Eu não tenho motivação, mas o Senhor pode trazer isso para o meu coração. Ele diz: não me repulses, não me tire da tua presença. Ele clama: restitui, Senhor, a alegria no meu coração. Ele clama. Porque imediatamente depois de se reconhecer como pecador, como um homem perdido, Davi então chega diante de Deus e fala assim: Deus, chega, eu cheguei, eu estou no fundo do poço, eu não me aguento mais. Davi está dizendo assim: eu preciso sair dessa, mas eu não sei como, eu não consigo mais lidar com a minha própria consciência, está pesado demais, eu estou doente. Naquele momento, nenhum prestígio de Davi foi capaz de devolver a paz para o seu interior. Sua riqueza, seu nome, seu poder político. Nada podia restaurar a paz no coração daquele homem. O rei agora se admite como escravo de si mesmo. Mas o que ele faz? Ele se rende totalmente a Deus. Nós acabamos de cantar: rendido estou. Charles Spurgeon dizia que a santidade não é um caminho para Jesus, mas Jesus é o caminho para a santidade. Às vezes nós queremos trilhar um caminho de redenção para chegar em Jesus, e é aí que a gente desanima, quando na verdade é o contrário. É quando nós vamos a Jesus que Ele nos conduz por um caminho de santidade.
Às vezes nós pensamos assim, o dia que eu conseguir superar isso, o dia que eu conseguir mudar aquilo, aí a minha vida vai ser melhor. Você não consegue. Porque quem faz isso é Jesus. É por isso que nós precisamos aprender com Davi a tirar do fundo da alma um clamor: Senhor, eu não consigo, mas Tu podes gerar em mim o desejo. O profeta diz que o Senhor, falando na primeira pessoa para o seu povo: eu sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O mesmo profeta vai dizer assim: buscar-me-eis, Deus dizendo, e me encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração. O escritor de Hebreus diz que na nossa luta contra o pecado ainda não temos resistido até o sangue. Ele está dizendo assim, a mesma fala conjugada em tudo isso diz assim para nós: tudo que nós precisamos é que Deus gere em nós o desejo da persistência. O problema é que nem isso nós queremos. E isso é perigoso. Mas, queridos, quando a santidade de Deus começa a trabalhar em nós, a coisa começa a mudar de figura. Nós somos tomados por uma convicção tão grande de pecado, a ponto de passarmos a desejar ardentemente a presença e a cura que o Senhor pode gerar e promover na nossa vida. Davi, por exemplo, reconhecia: me falta alegria. No versículo 12 ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação. Você já se sentiu alguma vez na sua vida sem alegria? Talvez seja por conta disso. Talvez porque você está tendo que arrastar pecado que você não precisa arrastar. E aí vem a terceira coisa que a gente aprende. Primeiro, a necessidade urgente de reconhecer o pecado. Segundo, um anseio profundo pelo perdão de Deus e pela rendição total a Deus. Mas no terceiro lugar, nessa oração, a gente percebe algo incrível. Davi começa admitindo, então ele passa a clamar, e de repente a gente começa a perceber em Davi, o terceiro aspecto é a decisão irrevogável de viver para a glória de Deus. Olha como é que a coisa começa e como é que a coisa termina. Davi começa dizendo: Senhor, compadece de mim, é só pecado, é só tiro, porrada e bomba na minha vida, está tudo arrebentado, uma tragédia, uma desgraça completa, eu não tenho força, mas eu quero o Senhor. E ele começa a dizer: cria em mim, ó Deus, e tal, e tal. E olha quando começa, do versículo 13 em diante, então, uma palavrinha muda, ó, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Agora ele começa a chamar Deus da minha salvação. E a minha língua exultará de justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Nem parece que é a mesma pessoa. Pois não te comprases em sacrifícios, o contrário eu te daria. Davi conhece, ele diz: Senhor, eu sei como te agradar, eu conheço o seu coração, por isso eu estou aqui quebrantado na tua presença. Davi começa a ter a decisão irrevogável de abandonar o pecado, de viver para a glória de Deus. E queridos, nesse ponto a gente precisa entender só um pontinho importante: nada esconde tão bem o pecado do que uma máscara da religiosidade. Nada esconde tão bem o pecado quanto aquele cara que está tudo certo. Davi só chegou a essas palavras conclusivas depois de ter rasgado o seu coração. Depois de se perceber naturalmente terrível diante de Deus. E para viver para a glória de Deus, é necessário que a nossa consciência se abra para o que realmente é importante na nossa relação com Deus. Deus não espera de você que você frequente os cultos. Deus não espera de você que você se engaje em algum ministério da igreja. Não. O que Deus espera de você é que você se apresente diante dele
com o coração quebrantado. Não há mais nada que Deus espere de você, porque tudo vem disso, de um coração quebrantado. Sacrifícios agradáveis a Deus, versículo 17, são espírito quebrantado, um coração compungido, contrito, o Senhor não despreza. Quando nós entendemos isso, então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, cria em nós um desejo incontrolável de compartilhar as nossas experiências com quem sofre o que nós sofremos, porque a gente também quer ver Cristo sendo glorificado naquilo. Olha o versículo 13, ele fala assim: Senhor, se o Senhor criar em mim um coração renovado, o Senhor me perdoar, ele diz, então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão. A gente fala assim, Deus, tem uma música dos Arrais, que ele diz assim no refrão: torna o meu sofrimento em testemunho. Essa é a oração que Davi está fazendo. De repente um homem sofrido começa a dizer para as pessoas assim: olha, não vai por esse caminho, eu sei o que é, eu já passei por aí. Davi, de repente, começa a se colocar de novo diante de Deus como instrumento para que a própria vida servisse de testemunho. Se não tivesse acontecido isso, eu não estaria falando de Davi aqui hoje. Note, a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Depois de Jesus, Davi é o homem mais citado no Novo Testamento. Em Atos capítulo 22, Davi é chamado assim, um homem segundo o coração de Deus. Mas quando nós olhamos para essa história, narrada em 2 Samuel capítulo 11, onde está o homem de Deus? Um criminoso, estuprador, assassino. É porque não são os nossos erros e acertos que fazem da gente homens e mulheres segundo o coração de Deus, mas sim o nosso coração quebrantado diante dele. O que importa não são os erros que a gente comete. Embora, quando a gente se aproxima de Deus, a gente começa a cometer menos pecado. É uma questão automática. Mas o que realmente Deus leva em conta é quantas vezes nós estamos dispostos a recomeçar. Eu costumo dizer que Deus nunca nos dá uma segunda chance. Se você espera uma segunda chance de Deus para a sua vida, esquece. Deus nunca vai te dar uma segunda chance, porque Deus sempre nos dá uma nova chance. Não tem segunda, terceira, quarta, quinta. Quantas vezes for necessário, Deus vai te abraçar e vai te dizer: vamos seguir em frente. Mas para isso você precisa desejar a glória de Deus. Você precisa desejar viver para a glória de Deus. Quando isso acontece, queridos, nós passamos a andar por outros caminhos. Olha o versículo 14, Davi fala assim: livra-me dos crimes de sangue. A ideia aqui é: Senhor, tira os meus, me leva para longe do campo de batalha na minha mente. Você quer viver para a glória de Deus, você precisa entender que há caminhos que você não pode trilhar mais. E eu arrisco até dizer que você não pode ser amigo de todo mundo. Você quer ser um homem de Deus, tem que andar com gente de Deus, a não ser que seja para você trazer quem não é de Deus para perto de Deus. Mas é impressionante como que o contrário acontece na nossa vida. A gente começa a andar com, a gente que é de Deus, começa a andar com gente que não é de Deus, a gente descamba. Ao invés da gente dizer assim: não, eu não vou fazer isso com você, a gente fala assim: ah, vamos, não tem nada a ver, né? Só uma vezinha, ninguém vai ficar sabendo. Uma, duas, três, e quando você percebe, você está no lamaçal do pecado. É o contrário que precisa acontecer. Finalmente, assim como Davi, quando a gente começa a desejar ardentemente viver para a glória de Deus, nós somos tomados, assim como Davi, por um prazer incontrolável de estar na igreja, de estar no culto, de cantar, de orar, de jejuar, de ler a palavra, de estar em comunhão. Olha o versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os seus louvores. A vida falando: Senhor, eu quero voltar para a igreja. Eu quero viver para a glória do Senhor, eu quero cantar louvores.
É aqui que a religiosidade cai. É quando a gente passa a ter prazer. No outro salmo, Davi fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas às vezes a gente vai para a igreja para cumprir, para bater um cartão. Isso é fruto de vida com pecado, porque quem deseja a glória de Deus, vem para adorar a Deus. Não sai falando mal do sermão, não sai falando mal da guitarra desafinada, da bateria muito alta. Você conhece alguém assim, não? Como é que foi o culto hoje? Mais ou menos. O áudio estava ruim, o pastor estava falando umas coisas lá, mais do mesmo. Agora está na moda. Como é que foi o culto hoje? Mais do mesmo. É? Então muda de igreja, tonto. Está cansado de me ouvir, de ouvir o Juarez, o Nivaldo? Vai para outra igreja, não tem de igreja boa em Curitiba. Está ruim? Beijo, me liga depois para contar como é que foi. Mas se for para ficar aqui, vem com o seu coração. Vem para contribuir, vem para amar Jesus. Vem para somar no que Deus está fazendo. Vem com o coração quebrantado, vem disposto a mudar de vida. Se não for para vir, olha, é um favor que você faz para nós, não venha não. Tem muito trabalho aqui. Quero encerrar olhando como é que as coisas terminam para Davi. Versículo 18, para encerrar, Davi, em diante de Davi, fala assim: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então, segundo então que aparece, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Nós precisamos aprender, queridos, quem nós somos, para que então nós possamos provar de quem Deus é. Você só vai provar de quem Deus é, você só vai conhecer a Deus integralmente o dia que você estiver disposto a se reconhecer como você verdadeiramente é. Esse é o diferencial dessa oração. Davi, em nenhum momento dessa oração, ele chega com mimimi diante de Deus. O tempo todo ele chega diante de Deus falando assim: Deus, eu sou culpado pela minha tragédia. Tem um tanto de gente envolvido. Matei Urias, estuprei a Batseba, matei Urias, coloquei a nação inteira em perigo, porque fiz uma besteira lá no campo de batalha, estou doente e a culpa é minha. Mas só que tem um porém, Senhor. Eu quero sair desse lugar. E eu quero viver para a tua glória. É tudo que você precisa. O resto, quem faz é Deus. E eu preciso encerrar dizendo isso para você. Porque o pecado, presta atenção nisso. Deixa o Espírito Santo ministrar isso aqui. Se você ficar só com esse finzinho, já valeu a pena. Depois você edita só o finzinho, põe no YouTube. Olha, o maior prejuízo que o pecado traz para nós é quando ele tira de nós o crédito do que Deus pode fazer. Talvez você ouviu todo esse sermão essa noite e a sua grande dificuldade é que você olha para a sua vida e você fala assim: tá, pastor, é muito bonito esse discurso, mas é cansativo ouvir, porque eu não acredito. Eu não acredito mais que tenha chance para mim. E talvez, por conta disso, a única coisa que você precisa nessa noite é dar crédito. Dar crédito é acreditar que é possível. Porque Jesus falou o seguinte: tudo é possível ao que crê. Por isso Davi fala: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. O que ele está dizendo é: Senhor, me ajuda a voltar a crer que é possível, que a minha vida não terminou nessa tragédia. E se você ficar com isso nessa noite, e se nessa noite tão somente você permitir que o seu coração volte a crer que é possível que Deus não somente perdoe, seja lá qual for o seu pecado, porque um Deus que perdoa Davi, facilmente vai perdoar a sua vida. Mas mais do que isso, Deus não só perdoou Davi,
Davi saiu dali, queridos. E daquela relação trágica com Batseba, preste atenção, foi com esta mulher que Davi teve um filho chamado Salomão. Porque o filho que nasceu desse pecado, ele morreu. Essa foi a sentença. Depois você lê lá, 2 Samuel capítulo 11, 12 em diante ali. O filho, fruto desse pecado, morreu. Davi chorou amargamente. Mas quando Davi levantou dali, agora Batseba não era mais a viúva de Urias. Não era mais objeto de pecado. Davi agora toma Batseba e acolhe aquela mulher. E eles têm um filho chamado Salomão, que foi o herdeiro do trono de Davi. O homem que construiu o templo, o maior sonho de Davi. Um dos homens mais sábios que já pisaram na face da terra. Que deixou os livros de sabedoria para a gente na Bíblia. Porque Deus pode restaurar qualquer história, qualquer condição. Nós estamos falando de Deus, um Deus que transforma vidas. Um Deus que muda histórias. E tudo que a gente precisa é crer nisso. E esse é o meu desafio para você nessa noite. Volte a crer que é possível. Volte a crer no poder de Jesus Cristo, Filho de Deus. Várias pessoas chegaram diante de Jesus e falaram assim: Senhor, a minha condição, ela não tem como, não tem saída. Teve gente que quando procurou Jesus, num primeiro momento, como por exemplo, aquela menina que estava doente, e o seu pai procura Jesus lá na beira do mar da Galileia. Ele pede socorro e Jesus começa a ir para a casa dele. No meio do caminho, aquela menina que fazia 12 anos estava doente. No caminho, Jesus encontra uma mulher que há 12 anos também estava doente. Jesus para curar aquela mulher. Enquanto ele está curando aquela mulher, o pessoal da casa daquele homem chega e fala assim: não precisa mais incomodar Jesus, a menina morreu. Diante dessa notícia, ao invés de Jesus olhar e falar assim: puxa vida, que vacilo. Eu não devia ter parado aqui, rapaz. Oh, você me perdoe, a menina morreu. Jesus vira para ele e falou assim: calma. Jesus falou assim: quem está comigo está com Deus. Maneiro isso, né? Jesus falou: calma aí, quem está comigo está com Deus. Está tudo certo. Calma o coração. E Jesus está falando para você hoje, ó, está comigo? Está com Deus. E ele chega lá, a menina está morta. E ele, como quem pega assim num negócio, fala assim: menina, eu te mando, levanta, tá comigo. A palavra ali. Eu te mando, levanta e anda, menina. E ele fala assim: dá comida para a menina, gente. Está com fome essa menina. Como quem trata assim, até desmaiar de fome. Jesus trata as nossas tragédias assim. Ah, Senhor, Lázaro morreu. Calma, gente. Morreu não, isso é para a glória de Deus. Chega lá, Marta e Maria: ah, Jesus, se o senhor estivesse aqui. Como se eu estivesse aqui? Eu estou aqui. Não, mas se o senhor estiver, calma. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ah, eu sei, um dia lá na glória. Estou cansado de falar de glória. Calma, Maria. Calma, estou aqui, minha filha. 4 dias. Lázaro, vem, meu filho. Vou jantar lá na sua casa. E Lázaro vem. Não é impossível para Deus, gente. Um Deus que diz para o morto fedido: vem e volta à vida. O que te leva a crer que Deus não pode transformar a sua vida, de arrancar de você essa raiz de pecado e transformar você numa nova criatura? Talvez você não consiga ver a si mesmo numa outra condição. Então ore como Davi, fala: Senhor, cria em mim um coração. O coração de Davi era outro. Ele fala assim: o meu coração não presta, arranca de mim esse e dá outro. Aliás, foi isso que Deus falou através do profeta: arrancarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Esse coração duro, joga fora um coração novo. Não importa qual seja a tragédia
que esteja cometendo na sua vida. Nós estamos diante daquele que não somente perdoa pecados, mas que restaura a nossa vida. Mas a gente precisa aprender a orar assim. Isso aqui precisa ser o fio condutor das nossas orações. Deus, eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu preciso de Ti. E eu quero viver para a Tua glória. É isso que Davi ora. Irmãos, eu quero dizer para você que esse sermão está acabando, mas esse sermão aqui foi muito duro de preparar. Como eu disse na introdução, falar sobre pecado é muito difícil. Parece que cada linha que eu escrevia do meu sermão, uma parte de mim estava sendo, sabe? Mas quando eu comecei a escrever, eu vi um punhal. À medida que eu escrevendo, o punhal ia entrando. Essa era a minha sensação. E eu confesso que chegou uma hora nesse sermão, quando eu escrevi, que eu tive que parar. E eu me ajoelhei lá na minha sala. Eu falei assim: Deus, eu só posso continuar escrevendo esse sermão se o Senhor começar a tratar comigo, porque eu não consigo mais escrever. É difícil demais. E eu fiquei alguns minutos ali, ajoelhado na minha cadeira, com as portas fechadas, como Jesus manda, né? Quando você for orar, fecha a porta. O telefone tirei do cabo para a secretária não atormentar a minha cabeça. Só eu e Jesus. E a minha vida começou a passar, os últimos dias da minha mente começaram a passar. Comecei a pensar na minha esposa, nos meus filhos. Comecei a pensar no meu ministério, como eu tenho negligenciado tanta coisa na vida deles, na igreja. Aquilo começou a me dar um desespero. Eu falei: Deus, eu não matei ninguém, eu não estuprei ninguém, trupei, sei lá o que é. Mas eu estou perdido. Eu estou perdido. Não mudou muita coisa de lá para cá, não. A não ser o fato de que Deus começou a criar em mim um coração puro e renovar dentro de mim um espírito inabalável. Eu não sei quando eu vou me ver livre de muitos pecados que eu carrego, mas ainda que eu morra carregando, eu quero viver uma vida que glorifique o Senhor. E o que glorifica o Senhor não é quando eu abandono o pecado. O que glorifica o Senhor é quando, mesmo pecando, eu decido viver para a glória de Deus. Porque quando isso acontece, a gente menos percebe. Aquele pecado ficou lá para trás. A gente superou. A gente é outra pessoa. Quero convidar você para orar comigo nessa noite. E eu não quero que eu persuadir você a vir aqui orar comigo. Quero fazer diferente nessa noite. Quero convidar você aí mesmo onde você estiver. Se essa palavra tocou você de alguma forma, quero desafiar você a dar crédito. Acreditar que Deus pode mudar essa história. E a sair daqui decidido a viver para a glória de Deus. Se você quer isso mesmo, assim como eu, feche os seus olhos. Se você quiser, coloque-se de joelhos diante do Senhor. Vamos ter um tempo de quebrantamento aqui. Assim como aconteceu com Davi, vamos quebrantar o nosso coração. Busque o Senhor pela sua vida, pela transformação na sua história. Comece a clamar o Senhor aí no seu lugar. Comece a buscar o Eterno no seu lugar aí.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. O Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. De modo que não há pecado que o Senhor não possa perdoar, que não há realidade que o Senhor não possa transformar, não há história que o Senhor não possa reescrever. Não há ninguém aqui nessa noite, ó Deus, que não possa sair desse lugar transformado, porque Tu estás aqui. E o Senhor venceu aquilo que nos mata. O Senhor venceu a morte. E quando o Senhor venceu a morte, o pecado morreu, Senhor. E nós Te adoramos por isso, porque nessa Sua ressurreição Tu trouxeste vida e esperança ao nosso coração. E é crendo nessa verdade, Deus, que eu oro por mim, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Senhor, há histórias aqui, eu sei disso, que há vidas aqui, Senhor, que clamam por transformação, que clamam, ó Deus, por uma restauração plena e completa, mas só o Senhor pode fazer. Nós já fomos longe demais,
Nós já pecamos demais, nós estamos no fundo do poço, Senhor, e nós não temos como sair daqui de baixo, a não ser que o Senhor estenda a sua mão. Ó Senhor, estenda a sua mão nessa noite para aqueles que estão no fundo do poço e arranca de lá, Senhor. Talvez haja pessoas que não consigam sequer caminhar sozinhas, de tão fracas. Ah, Senhor, carrega nos teus braços. Ah, Senhor, traz esperança para esse coração que não acredita mais que é possível viver outra vida. Traz, ó Deus, ânimo e vigor para que volte a crer. Nós oramos como aquele pai desesperado diante de um filho que estava endemoniado. Ele disse: aumenta a minha fé. Eu não consigo crer, mas aumenta a minha fé. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé. Nós oramos como Davi: tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. Nós somos terrivelmente, Deus, nós estamos terrivelmente enfermos por causa do nosso pecado, de modo que o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor está certo. Nós estamos errados, mas nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Tu és Jesus, Filho de Deus, aquele que venceu a morte, e não há nada que possa impedir o Seu amor de nos renovar e nos acolher. Ó Senhor, que ao sairmos daqui nessa noite, saiamos, ó Deus, renovados pelo Teu poder. Que haja, ó Deus, esperança em nossos corações, que haja perseverança, que a luta continue, Senhor, para que vivamos para a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Queremos viver para a Tua glória. Torna o nosso sofrimento em testemunho, Senhor, para que as pessoas olhem para nós e vejam o Teu poder e digam: eu conheci antes e eu vejo agora. Ó Deus, vira essa página da nossa história. Começa tudo de novo, Senhor. Começa tudo de novo. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e o poder restaurador do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós e vos fortaleça para uma nova vida, e te acompanhe cada vez que você cair, te levantando e te colocando para frente para uma nova vida. Amém. E graças a Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Você pode cantar isso? Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar.
abençoe a sua vida. Lembrando que amanhã nós temos culto às 9 horas, às 11 horas e às 19 horas. Amanhã às 11 tem cantata com coral infantil. Vem tirar foto, vem se alegrar com as nossas crianças. Vai ser uma bênção. Dá um abraço quem está do seu lado aí. Mais uma vez, os que nos visitam. Deus te abençoe muito, viu? Um ótimo final de semana para todos. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Tu és, Senhor, o meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e